Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus poderosa hoje, uma mensagem que o Espírito Santo de Deus revelou ao meu coração e eu tenho certeza que vai tocar em todos vocês. Vocês que têm passado muitas vezes por decepções, por desilusões com pessoas, eu creio que até o final desse vídeo o seu coração será curado. Deus vai limpar você de dentro para fora e Ele vai mandar embora toda tristeza, toda angústia, toda solidão. Irmãos, o Senhor é maravilhoso e eu quero agradecer a Ele porque Ele tem sustentado essa obra de pé. Você que tem me acompanhado aqui todo dia, você sabe que eu não falo de religião, eu falo apenas da palavra do Senhor. Essa palavra que me arrancou da depressão, me livrou das drogas, me tirou de uma vida totalmente sem sentido e me deu a paz que este mundo não conhece. E essa paz se chama Jesus Cristo. Jesus não foi apenas um homem bom, ele não foi apenas um profeta, uma pessoa iluminada, não. Jesus é o Filho de Deus que veio a este mundo e Ele nos mostrou o caminho, que é Ele mesmo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar a Deus a não ser por mim. Então quando nós começamos a nos relacionar com Jesus, quando nós cremos nele como nosso Senhor e Salvador e decidimos andar nos seus caminhos, nós começamos a ter uma vida próspera, abençoada, tudo começa a se encaixar e é claro que eu não vou dizer a você que será tudo mil maravilhas, que tudo dará certo, não. Eu estou apenas dizendo para você que quando você está nos caminhos do Senhor, tudo coopera para o seu bem. Tudo que acontece agora já não é fruto do acaso, mas é uma providência de Deus. Não é mais uma coincidência, mas é uma cristocidência. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou orar pela família de vocês, eu vou orar pelo trabalho, por tudo. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no meu canal, é muito fácil, muito rápido, é só você clicar nesse botãozinho aqui embaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, ative também esse sininho e selecione a opção todas para que você receba diretamente no seu celular a próxima oração, os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? E se você tem sido abençoado com o meu ministério, eu venho te convidar a estar mais próximo de mim ao se tornar membro aqui do meu canal. Também é muito simples e através de uma pequena contribuição você estará ajudando instituições de caridade apoiadas por mim. Então é só você clicar nesse botão Seja Membro que está aqui embaixo do vídeo, dá uma olhadinha aí, assim que você clicar no botão Seja Membro, você saberá como participar da área de membros, tá ok? E eu vou te dar também 2 livros digitais que eu escrevi para te fortalecer na caminhada com Deus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Então nós vamos começar com esse momento de meditação na palavra e depois faremos a oração. Eu quero ler com você um trecho da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu amigo Timóteo enquanto ele estava na prisão. Olha só o que ele disse. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Olha isso, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Alexandre, ele causou muitos males a ele. E ele então faz uma recomendação para Timóteo. Timóteo, fique longe desse homem, porque esse homem rejeitou completamente as nossas palavras. Previna-se contra ele. E aí eu quero te perguntar uma coisa, você já depositou a sua confiança em alguém, acreditando na bondade, na lealdade dessa pessoa e acabou sendo traído por ela? Esse tipo de experiência nos machuca demais, não é verdade? E muitas vezes pode fazer com que a gente fique com medo de se relacionar. Quantas pessoas hoje não conseguem mais ter bons relacionamentos, ficam se isolando porque já se machucaram bastante? Quantas pessoas têm medo de confiar em uma pessoa de novo depois de uma traição? Quem nunca pensou 2 vezes antes de abrir a porta da sua casa para certas pessoas? Irmãos, isso é muito triste, mas isso acontece porque o ser humano é falho. E o apóstolo Paulo passou exatamente por uma situação assim. No capítulo 4 da sua segunda carta ao seu amigo Timóteo, ele conta que Alexandre o magoou profundamente. É um versículo muito curto, o apóstolo Paulo não fala muito sobre este homem, mas tudo dá a entender que ele estava falando de alguém que em algum momento deve ter sido uma pessoa próxima ou pelo menos de confiança. E isso nos lembra que às vezes aqueles de quem nós menos esperamos podem nos ferir profundamente.
seja no ambiente de trabalho, onde a competição, a pressão pode causar atritos, pode ser também na sua família, onde as pessoas têm personalidades diferentes, as pessoas falam o que não deve, pode ser também na sua amizade, onde você tinha uma expectativa tão grande e agora você se frustrou e vive se perguntando: por que essa pessoa fez isso comigo? O que eu fiz para merecer tudo isso? E o que dizer então, irmãos, de relacionamentos amorosos, onde a frustração é ainda maior? Então, irmãos, relacionar com as pessoas é algo complexo, não é fácil. E é por isso que em outro momento o apóstolo Paulo disse: se possível, tenham paz com todos. Porque ele sabe que nem sempre isso é possível, mas o que depender de nós, tem que haver paz. Nós devemos ser agentes da paz. E o próprio Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E quando Jesus esteve aqui na terra, ele mostrou isso claramente, que ele era o Filho de Deus, porque ele veio para trazer paz. É claro que as suas palavras causavam muitas vezes discórdia, as pessoas se levantavam contra ele, mas da parte de Jesus sempre brotava a paz. E o próprio Cristo disse para os discípulos: quando vocês forem evangelizar, batam na porta e digam: a paz do Senhor esteja nesse lar. E se a pessoa não quiser a paz voltará para você. Eu acho interessante esse ensinamento de Cristo, porque Jesus estava dizendo que se as pessoas não quiserem receber a paz do Senhor, a paz voltará para você. Ou seja, você nunca perde nada ao dar o seu melhor. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, quando uma pessoa não quiser receber a paz do Senhor, quando ela não quiser ter comunhão com você, fique tranquilo, porque no seu coração não faltará paz. O Senhor abençoará a sua vida, porque você agiu da maneira correta. Da sua parte tem que haver o perdão, o amor, a compaixão. E da outra parte, se ela não quiser receber isso, aí paciência, não é culpa sua, tá bom? Não fique se cobrando por causa disso. Então, como eu estava dizendo, é muito mais fácil nós nos ferirmos, nos machucarmos com pessoas próximas de nós. Isso porque nós gostamos delas, nós esperamos coisas boas e nós estamos emocionalmente abertos para elas. Mas é nesse momento, irmãos, que, infelizmente, o ser humano se revela. E muitos, usados pelo inimigo, pelo diabo, elas vêm tentando nos ferir, nos machucar. Quantas pessoas dão espaço para o inimigo e começam a invejar o outro, começam a cobiçar o que o outro tem, começam a não se alegrar com as vitórias que nós temos. E como é difícil, né, irmãos? Muitas vezes nós nem podemos contar o testemunho para uma pessoa, porque a gente não sabe qual será a reação dela. Quantas vezes a gente fica guardando para nós aquilo que Deus tem feito de bom, porque as pessoas nem sempre vão se alegrar conosco. E é por isso que eu estou aqui hoje para te dizer: continue olhando para Cristo, continue olhando para o Senhor, porque Ele é o único que não vai te decepcionar. O apóstolo Paulo disse: o Alexandre me causou muitos males. Irmãos, o Alexandre, que a gente não sabe muito sobre ele não era um adversário declarado. Ele provavelmente era alguém de dentro da comunidade de fé, alguém até mesmo considerado um aliado em algum momento. E ainda assim, ele causou muitos males a Paulo. Jesus também passou por esse tipo de dor. Judas Iscariotes, um dos seus 12 discípulos escolhidos, o traiu. Pedro, outro de seus discípulos mais fiéis, virou as costas para Jesus no momento mais difícil da sua vida, durante a perseguição, durante a crucificação. Os outros discípulos também fugiram no momento de maior sofrimento. Isso nos mostra que mesmo aquelas pessoas que podem estar conosco há tanto tempo, elas podem nos ferir, nos machucar. Esses dois homens, Pedro e Judas, eles não eram apenas conhecidos, mas eram pessoas que Jesus chamou de amigos, que caminhou com ele, testemunharam milagres e dividiram o pão na Santa Ceia. E diante disso, irmãos, eu creio que Deus quer nos ensinar algumas coisas importantes, não apenas para nós sofrermos menos caso a gente passe por essa situação outra vez, mas também para a gente aprender a lidar com as consequências de uma traição. E a primeira coisa para você aprender é que o ser humano é falho e ele nunca vai conseguir atender todas as suas expectativas. Irmãos, todos nós somos sujeitos a erros, a medos, ambições, influências externas que nem sempre estão de acordo com a palavra de Deus. E ninguém, por mais santo que possa parecer, está imune a pisar na bola com alguém que gosta ou a ceder tentações e acabar ferindo a Deus, a si mesmo e principalmente ao outro.
Por isso é importante ter expectativas realistas em relação às pessoas, para que você não se iluda, tá bom? Por mais que seja bom esperarmos coisas boas de quem está ao nosso lado, também é importante nós lembrarmos que todos têm seus próprios desafios, as suas lutas, e ter compaixão, compreensão, vai nos ajudar a passar pela dor da traição com menos sofrimento e o sentimento de culpa por nós termos confiado tanto em uma pessoa. E talvez você esteja aí se perguntando, mas pastor, o que eu tenho que fazer quando eu sou traído? Meu irmão, você tem que perdoar. Eu também já passei por isso muitas vezes, inclusive nesses últimos tempos. Irmãos, eu tenho sido alvo de falsas acusações, pessoas me criticando o tempo todo, até mesmo aqui na internet. E o problema da internet é que quando uma pessoa começa a te criticar, muitas vezes fica difícil se defender, contar o seu lado da história. E aí a gente tem que simplesmente confiar em Deus, que Ele é o seu juiz. E principalmente, nós precisamos ter consciência tranquila de que nós estamos buscando agradar a Deus e fazer o nosso melhor na medida do possível. Então, irmãos, nos momentos mais difíceis em que eu sofri, em que eu tive que perdoar, eu posso te dizer, foi a melhor escolha que eu fiz. Por isso, libere o perdão, não leve em conta o que as pessoas dizem. Pelo contrário, Jesus disse, quando alguém te perseguir, ore por essa pessoa, abençoe aqueles que vos maldizem. Ou seja, fale bem daquela pessoa, não fique criticando, não fique reclamando. Quando você faz isso, você dificulta o caminho para o perdão. E por isso, quando alguém chegar até você criticando aquela pessoa, simplesmente coloque um pano quente sobre isso. Diga dessa maneira, eu já estou orando por essa pessoa, eu já entreguei ela nas mãos do Senhor e estou pedindo que Deus abra os olhos dela, que Deus tenha compaixão. Mas não devolva na mesma moeda, não dê lugar ao diabo, tá ok? E tem uma outra coisa muito importante que você precisa entender hoje. A diferença entre perdoar e voltar a confiar. Irmãos, perdoar é uma decisão de liberar a pessoa da dívida emocional ou da mágoa que nós sentimos por causa de um erro que foi cometido contra nós. É uma escolha que na grande maioria das vezes beneficia mais a pessoa que perdoa do que quem é perdoado, não é verdade? Porque liberta do peso do fardo da amargura. E além disso, o perdão é um ato de obediência à palavra de Deus e também uma expressão de amor, uma demonstração que você é maduro espiritualmente. Agora, confiar é uma outra coisa completamente diferente. Tem a ver com voltar a acreditar na integridade da pessoa que te machucou. E aí, irmãos, nós precisamos muito olhar para Jesus, porque Jesus, ele voltou a confiar em nós e ele tem feito isso todos os dias. Todos os dias a gente erra, a gente recebe o perdão e Jesus acredita em nós. Então eu acredito que esse é um ato do Espírito Santo. É Ele que nos capacita a acreditar nas outras pessoas que nos machucaram. Mas você tem que entender uma coisa, confiança é algo que se constrói com o tempo. E ela pode ser quebrada com uma única atitude. Mas ao contrário do perdão, a confiança não é algo que nós simplesmente podemos escolher dar a alguém. Ela precisa ser reconstruída. Imagine um braço que foi quebrado. Você vai lá, você engessa o braço e aí com o tempo é que você volta a ter os movimentos do seu braço, você tira aquele gesso. Assim também é a volta da confiança, leva-se tempo, ela precisa ser reconstruída. A outra pessoa tem que nos provar que ela realmente quer uma mudança. E aí eu fico vendo tantos casais, irmãos, que não conseguem mais restaurar essa confiança. Por isso é muito importante nós olharmos para Jesus. Novamente eu digo, olhe para o Senhor Jesus e veja o quanto Ele te perdoa e acredita em você. Senão você não conseguirá voltar a confiar na pessoa novamente. E eu quero deixar claro que cada caso é um caso. Eu não te conheço pessoalmente na sua intimidade. Por isso eu quero dizer a você que foi traído na sua confiança. Analise bem se vale a pena voltar a confiar. Saiba de uma coisa também, o fato de você ter perdoado não quer dizer que você tem que conviver com aquela pessoa. Uma pessoa que só quer te machucar, você não é obrigado a estar com ela, você não é obrigado a ficar ali elogiando, falando palavras bonitas, você não precisa ser falso. Você já perdoou no seu coração e isso é o que importa. E vale lembrar que se isso estiver incluído no contexto do casamento, é claro que você tem que investir no seu casamento, tentar ao máximo fazer com que haja comunhão, respeito, amor. Mas se o seu caso não for um casamento, for uma amizade, for uma pessoa da igreja,
Você não é obrigado a caminhar com essa pessoa se ela só te faz mal, tá bom? Você tem que buscar o direcionamento de Deus e principalmente ter a certeza de que no seu coração você já perdoou. Você já fez o que Jesus mandou. E aí você pode ficar em paz, porque o mais importante é a sua consciência tranquila, sabendo que você está fazendo a vontade do Senhor. Amém? Então, irmãos, o que eu senti no meu coração hoje é que nós precisamos entender o quanto é importante vivermos sem mágoa, sem ressentimentos no coração, o quanto é importante liberarmos o perdão. Esse é um mandamento, é uma ordem que Jesus deu, porque vai fazer bem para nós mesmos. E o próprio Jesus disse: se vocês não perdoarem, o Pai Celestial também não os perdoará. Porque, irmãos, é impressionante o quanto Deus nos ama e Ele nos perdoa. Imagine se Deus guardasse ressentimento de cada coisa errada que a gente faz. Mas não é assim que acontece. Deus simplesmente não leva em conta o nosso passado, aquilo que a gente fez de errado até mesmo hoje. Deus está sempre com o coração limpo, disposto a perdoar, a abençoar. Ele é como um pai que ama e se compadece do seu filho. Por isso tem essa mesma atitude diante das pessoas. Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí, quando você perdoa uma pessoa, você pode ter a certeza de que o Pai também te perdoará, porque você está fazendo aquilo que Ele fez primeiramente no seu coração. Amém? Se você foi tocado por esta palavra, eu quero que depois da oração você compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Clique no botão compartilhar, selecione o WhatsApp e aí vai aparecer a fotinha das pessoas. Que Deus possa te usar muito para enviar esse vídeo para as pessoas certas, tá bom? Não fique julgando pela aparência. Ah, essa pessoa aqui não precisa da oração hoje, ah, essa outra precisa. Não julgue assim. Você não sabe o que está no íntimo da pessoa, mas Deus sabe, e Ele é o maior interessado em abençoar a vida de cada um, e Ele quer te usar, e Ele vai te usar hoje. Amém? Então agora feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida. Glórias a Deus. Vamos buscar ao Senhor, irmãos. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença hoje para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Deus, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho e pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Deus, pelo alimento físico, mas também o espiritual que acabamos de receber agora. Pai, se não fosse a Tua palavra, Senhor, eu não sei como seriam os meus dias, os dias dessas pessoas que têm orado comigo de manhã e à noite. Pai, eu quero Te agradecer, Senhor, porque este ministério é Teu, esta obra é Tua, Pai. E quantas pessoas têm sido abençoadas, curadas, transformadas. Eu quero Te agradecer também, meu Pai, porque o Senhor tem nos sustentado de pé. O mal não tem atingido o nosso coração. Eu Te agradeço, meu Pai, por esta graça. Quantas pessoas nos ofenderam ao longo da caminhada e graças à Tua ajuda, nós conseguimos liberar o perdão e abençoamos os outros. Pai, continua nos capacitando, Senhor. É muito difícil conviver com pessoas que têm um coração mau, um coração invejoso, que quer a nossa derrota. Pai, nos ajude, Senhor, a liberar o perdão. E neste momento nós abençoamos essas pessoas. Pai, coloca na nossa mente aquelas pessoas que nos feriram, Pai. E nós Te pedimos em favor delas. Tem compaixão, Senhor. Não deixe elas pagarem pelos erros que cometeram. Não deixe elas caírem nas armas do diabo, nas armadilhas dele. Senhor, em nome de Jesus, Pai, traga o arrependimento a esse coração. Abra os olhos espirituais e que essa pessoa tire todo o rancor, toda mágoa, toda decepção. Que elas não venham cair nos enganos das trevas. Que elas não venham se afastar dos Teus caminhos, ó Deus. Nós não desejamos isso para ninguém. Pai, eu oro também neste momento por cada casamento, cada mulher que está decepcionada com o esposo e marido decepcionado com a esposa. Senhor, nos ajude a acreditar no ser humano, a acreditar na mudança. Oh, meu Deus, eu oro também por essa pessoa que está solteira, essa pessoa que tem dificuldade de se relacionar porque já se frustrou muito, já se decepcionou. Oh, Jesus, nos dá esperança hoje, Senhor. Que a gente consiga acreditar que pode dar certo conosco. Pai, coloca um homem abençoado no caminho desta mulher. Coloca uma mulher de Deus também no caminho deste homem. Eu sei, meu Pai, que neste momento muitos estão orando, pedindo por uma esposa, pedindo por um esposo, segundo o Teu coração. Senhor, eu creio que essas pessoas existem, Pai. Eu Te peço, una propósitos, une caminhos, ó Deus.
que essas pessoas possam se encontrar e possam te servir, ó Deus. Ó, meu Pai, restaura relacionamentos que foram machucados, feridos. Pai, nos ajude, Senhor. Nós precisamos da Tua graça na nossa vida. Que o nosso coração, Senhor, esteja completamente livre de todo mal, de toda amargura. E em nome de Jesus eu repreendo agora toda acusação do inimigo, trazendo culpa, trazendo medo. Está caído por terra agora todo o mal que tem se levantado contra a nossa vida, contra a nossa família, contra as nossas finanças. Senhor, nós queremos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós tomamos posse agora pela fé, em nome de Jesus, que toda abundância, toda prosperidade, toda felicidade repouse sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Ó Jesus, o Senhor mesmo disse que veio a este mundo para nos dar uma vida e uma vida em abundância. E nós tomamos posse, Senhor. Nós cremos que esta vida abundante está vindo sobre cada um de nós, trazendo cura para a nossa alma, mas também para o corpo físico. Pai, neste momento eu libero a bênção do Senhor. Eu declaro a cura completa sobre este corpo que está doente hoje. Esta enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Jesus, o Senhor já carregou sobre si as nossas enfermidades lá na cruz, e neste momento eu oro por esta pessoa que está enferma, no hospital, na cama. Jesus, coloca a tua mão de poder, e eu já te agradeço pelo milagre, aquilo que o Senhor está fazendo agora, tirando todo o mal da mente, do corpo e do coração, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo, como ministro do Evangelho, eu declaro a bênção do Senhor repouse sobre cada um dos meus irmãos. Que a paz e a serenidade nos momentos de angústia e desespero possam inundar esses corações de calma e de alegria. Ó Deus, e tudo que essas pessoas estão pedindo, Pai, eu apresento a Ti e eu creio que o Senhor está operando grandemente em favor de cada pessoa. Em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço por tudo o que o Senhor fez aqui hoje. Ó Deus, e que esta oração possa alcançar muitos e muitos corações e que o Senhor use cada irmão e cada irmã que está aqui comigo hoje. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos. E assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida.
E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo o ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas,
e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando,
na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém?
Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a sua palavra e confiando no seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus.
Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos e eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia.
Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.